essa live com outras pessoas, convide pessoas para participar com a gente, para que mais vidas, para que mais famílias sejam edificadas e o nome do nosso Senhor continue sendo glorificado. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero expressar minha gratidão ao Senhor em oração nesse momento, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, pelo fôlego de vida que o Senhor nos concedeu nesse dia, pelo alimento que o Senhor não tem permitido faltar, pelo calçado, pelas vestes, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, por todos os detalhes, porque o Senhor é rico em detalhes, o Senhor cuida de nós em todos os momentos, ainda que muitas vezes nós estamos tão ocupados, Pai, que nós não conseguimos observar o Seu agir. Então eu te agradeço, Pai, te agradeço por mais essa live, te agradeço por mais essa oportunidade de estar compartilhando a Sua palavra, e a palavra é Sua, Pai, a palavra é Sua, ela vem do Seu coração, a revelação vem de Ti, a direção vem do Senhor e tudo vem através do Teu Espírito Santo, e eu sou grata ao Senhor. Eu te agradeço, Pai, eu te louvo mesmo, e eu peço ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa falar conosco nessa tarde, porque todos os dias nós precisamos de uma resposta que só o Senhor pode nos dar. Então eu peço que o Senhor tome o seu lugar de honra, mesmo nós estando conectados virtualmente, mas eu sei que isso não limita o Teu Espírito Santo de agir, isso não limita que nós possamos sentir a Sua presença, ouvir a Sua voz, que nós possamos ser curados, libertos, transformados, renovados pelo poder da Sua palavra. O Senhor é um Deus ilimitado, Senhor, limitados somos nós. Mas que as nossas limitações não impeçam o Senhor de trabalhar nas nossas vidas hoje, Pai. Nem hoje, nem amanhã e para todo sempre. Que o Senhor tire de nós, Pai, tudo aquilo que não é Seu, tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que é humano, Senhor, que impede o Teu sobrenatural de ser revelado e manifesto em nós e através de nós, que o Senhor possa remover, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, tirar dos nossos olhos, Pai, as escamas espirituais que têm tentado nos cegar. E que o Senhor possa, através da Sua verdade, da luz da Sua palavra, ampliar nossa visão, nosso entendimento, Senhor. Que o Senhor possa alinhar o nosso coração, o nosso caráter ao Seu. Em nome de Jesus Cristo, eu oro ao Senhor nesse tempo, Pai, já rendendo ao Senhor toda a glória, Pai, todo o louvor e toda a exaltação. Visita aqueles que estão perto, visita os de longe, aqueles que nós conhecemos e aqueles que nós nunca ouvimos falar. Que o Teu Evangelho possa alcançar as nações, os quatro cantos da terra, trazendo salvação, trazendo esperança, trazendo convicção, trazendo saída, trazendo direcionamento, Pai. Eu peço ao Senhor que nesse momento, em nome de Jesus, o Senhor cubra o nosso lar com Teu sangue, a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, tudo aquilo que está em posse das nossas mãos, nós colocamos debaixo do sangue de Jesus e pedimos o Teu livramento, pedimos o Seu cuidado, Senhor, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Então nós colocamos tudo escondidos no Senhor, na sombra do Onipotente, porque o Senhor é o nosso refúgio, Tu és o nosso descanso, Tu és a nossa fortaleza, Tu és a paz que nós precisamos em meio à guerra. Então por isso, Pai, nós entregamos tudo ao Senhor, declaramos, Pai, que nós somos totalmente dependentes do Senhor, que todas as vezes que nós tentamos fazer sozinhos, nós nos frustramos, Pai, nós nos decepcionamos, por isso declaramos mesmo que dependemos de Ti, dependemos do Senhor, do Seu amor, da Sua misericórdia. Se o Senhor não nos mostrar, nós não conseguimos ver. Se o Senhor não falar, se o Senhor não nos der discernimento, nós não conseguimos entender. Então, Pai, nós expressamos hoje a nossa dependência ao Senhor e clamamos que o Senhor tome a direção das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, para que eternamente o Seu nome permaneça sendo glorificado em nós. Fala conosco, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus, que o Senhor possa destravar destinos nessa tarde, que o Senhor possa ajudar pessoas a romper em nome de Jesus, em áreas, Pai, que nós não temos conseguido romper, em áreas que nós não conseguimos ver uma saída. Eu creio que Tu és a saída, Tu és a porta de escape que nós precisamos nessa tarde. Então eu clamo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha e se revele, se manifeste, Pai, no nome de Jesus. Pai querido e amado, eu oro assim, Senhor, para glória e para louvor
louvor do teu santo e poderoso nome. Eu não me canso de dizer que a tua palavra diz que nem orar nós sabemos. É o teu Espírito que intercede por nós através de gemidos inexprimíveis, Senhor. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, toma os nossos lábios em oração, em clamor, em intercessão, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, que nesse tempo, Pai, que nós estamos vivendo e nos tempos futuros, o Senhor levante uma voz profética, uma geração profética, que seja a boca de Deus aqui na terra, que o Senhor levante como atalaia, Senhor, para proclamar, Senhor, a sua verdade, frustrando todas as mentiras de Satanás, frustrando, Pai, todos os projetos do inimigo nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas finanças, no chamado que o Senhor tem para nós, no nosso ministério, que todo projeto do inimigo seja frustrado, Senhor. Nos fortaleça, Pai, para nos posicionar diante da adversidade, diante do pecado, em nome de Jesus, que todos os dias, Pai, nós possamos nos converter dos maus caminhos, para que o Senhor venha nos sarar, nos curar, nos libertar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque perfeita em nós é somente a sua presença. Então eu te louvo, eu te engrandeço, eu te glorifico, eu te exalto, porque tu és fiel, Pai. Glória seja dada ao teu nome. Mari, Gislaine, seja bem-vinda. Malaquias, glória a Deus, santo é o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastora Sharon, seja bem-vinda para a glória de Deus. E eu quero compartilhar essa palavra com vocês, que está em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 10 ao 16, que diz assim, ó. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço numa vasilha um pouco de água, que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me para fora depois, e farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija de azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Glória a Deus. Então essa palavra, como toda a Bíblia, ela é muito poderosa. E aqui diz algo que Deus tem falado comigo há muito tempo, e eu tenho compartilhado com algumas pessoas que caminham comigo, acerca de que nós estamos vivendo um tempo de crise, um tempo de crise financeira, um tempo de crise emocional. Deixa eu ler aqui, oração, a Ana Paula está pedindo oração pelo Gabi, Ralph, Vitória, Amorim e Sidney. No final nós vamos orar, deixa eu só anotar esse nome aqui. Gabi, Ralph e Vitória. E Sidney, né? No final a gente vai estar orando, então. E essa palavra que nós acabamos de meditar glória a Deus, Sueli, que deu tempo. Sejam bem-vindos todos vocês que estão entrando agora. Se vocês puderem compartilhar essa live com outras pessoas, eu creio que essa palavra vai edificar a sua vida, como edificou a minha, e de todos aqueles que vão assistir também, amém? Então aqui nós vamos ver que Elias, ele está vivendo um tempo de crise, onde Deus usou ele para profetizar que não ia chover sobre aquela terra.
E realmente ele chegou e disse, declarou, segundo a minha palavra, não vai chover. E Deus honrou a palavra de Elias. Realmente não choveu. A Bíblia diz que por 3 anos e meio não caiu orvalho sobre aquela terra. Não choveu. Deus honrou a palavra de Elias. Só que assim como todo aquele povo, Elias também começou a passar por um processo de adversidade, um processo de crise, né? Porque ele profetizou, ele liberou uma palavra, Deus honrou, mas ele também morava naquela terra, ele também precisava da água que caía sobre aquela terra. E Elias, ele vai passar por alguns processos, eu ministrei sobre ontem, tá lá no YouTube, no canal da Igreja Água Viva, se você quiser assistir essa mensagem que foi muito forte para nós, glória a Deus. E ele começa a passar por esse processo também. Ele entra nesse processo de escassez, um processo onde Deus também começa a lapidar Elias, começa a trabalhar na vida dele. E Deus diz para ele ir para Querite, aonde teria um riacho que teria água para ele, só que a água daquele riacho seca. E quando seca, ele está sendo alimentado pelos corvos. Aí o Senhor olha para Elias e diz, Elias, agora sai do Querite, desce para Serepta, que ali eu já preparei alguém para cuidar de você, uma viúva. E até o pastor Sérgio compartilhou algo muito interessante ontem a respeito disso, porque elas usam aquelas burcas e para cada um, para solteira, para casada e para viúva, cada uma ela tinha uma túnica específica que ela usava. E então quando Elias ele vai entrando em Serepta, ele olha, ele reconhece aquela viúva pelas suas vestes, né? Nós somos reconhecidos pelas nossas vestes diante de Deus. E ele olha para aquela viúva, ele entende que é ela que vai cuidar dele naquele tempo, e talvez, né, na mente humana, né, nós pensamos em uma viúva que talvez ficou viúva, mas ficou com uma grande herança do seu esposo e está bem de vida, mas a situação daquela viúva é uma situação terrível. Por quê? Porque quando ela se encontra com o profeta, e o profeta pede para ela água, que era justamente o que estava faltando ali naquela situação. E depois que quando ela está indo buscar aquela água que o profeta pede, ele também pede alimento para ela. E aí ela vai falar, meu Senhor, eu estou aqui recolhendo esses gravetos, eu vou fazer a última alimentação com meu filho, e nós vamos esperar a morte. Depois que nós nos alimentarmos, nós vamos esperar a morte. E quando ela diz isso, ele diz assim, faz isso mesmo. Vai preparar esse alimento que você pegou, que você está se preparando para fazer, mas faz o seguinte, faz primeiro para mim. Primeiro para mim. E depois você vai fazer para você e para os seus filhos, porque assim diz o Senhor, não vai faltar a farinha na panela nem o azeite na botija. Uau! E aí eu quero começar a ministrar e falar com você a respeito disso. Elias estava numa situação pior do que a da viúva, porque a viúva ainda tinha a última refeição e o profeta não tinha o que comer. O profeta não tinha o que beber. Ele estava numa situação pior do que aquela mulher estava passando. E aí eu te pergunto, aonde esse homem de Deus, depois de tantos processos que ele passou pelo Querite, entrando em Serepta, ele vai tirar forças para profetizar o milagre na vida de alguém que está numa situação melhor do que a dele? Ainda que aquela viúva fosse fazer aquela refeição junto com seu filho para esperar a morte, ela estava numa situação melhor do que a do profeta. Por quê? Porque o profeta não tinha o que beber e não tinha o que comer. Aquela mulher podia olhar para Elias e dizer assim, mas se Deus vai fazer na minha vida, por que ele não pode fazer na sua vida primeiro? Uau! E quantas vezes nós não passamos por isso? Quantas vezes, e isso até me emociona, porque eu sei quantas vezes eu passei por isso. Eu não conheço a sua história, não conheço a sua vida. Mas quantas vezes eu fui entregar uma palavra de prosperidade para alguém sem ter o que comer na minha casa? Quantas vezes eu fui ministrar em algum lugar uma palavra de cura e a minha mãe estava enferma numa cama? Quantas vezes Deus me levou para ministrar na vida de pessoas, na sua área emocional e sentimental, sendo que eu estava passando a maior frustração da minha vida? E é isso que eu gostaria de compartilhar com você, e eu sinto muito forte a presença de Deus. E quando eu comecei a pensar nisso, Deus falou comigo a palavra que está em 2 Coríntios, eu quero ler para você. 2 Coríntios 12. Só um minuto, deixa eu ver aqui. Do 9 ao 10. 2 Coríntios 12, do 9 ao 10.
que diz assim, Paulo dizendo: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois que gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, das injúrias, das necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porquanto estou fraco, então estou forte. Então é no momento da nossa fraqueza, é no momento da nossa adversidade, é no momento das nossas aflições que Deus quer nos usar para liberar algo sobre a vida de alguém. E muitas vezes nós olhamos para nós, olhamos para o nosso problema, olhamos para a circunstância que nós estamos vivendo e nós paralisamos. Por quê? Porque ao contrário de Elias, ele, mesmo diante do seu sofrimento, mesmo diante da sua adversidade, mesmo diante dos seus problemas, ele olha para aquela viúva e libera algo que ele esperava que primeiro acontecesse na vida dele. E eu também vejo na vida dessa mulher fé em Deus e ousadia para acreditar em alguém que está numa situação pior do que a dela. Em alguém que está numa situação mais crítica do que a dela e falando de um Deus poderoso que pode mudar a situação dela no momento de crise. E eu sei que tem outras pessoas do outro lado que já passou por isso ou talvez está passando por isso. E é como Paulo disse, para que ele não se gloriasse das perfeitas revelações que o Senhor dava a ele, vinha um mensageiro de Satanás bofeteá-lo, e talvez o mensageiro de Satanás hoje seja a circunstância que eu e você está vivendo, ou que nós viveu, ou vai viver, dizendo: você não pode profetizar, você não pode pregar, você não pode ministrar o evangelho, porque olha para a sua vida está pior do que das outras pessoas. Mas eu quero dizer para você, sabe por que Deus permite tudo isso? Para que eu e você entenda que a perfeita revelação vem dele, e que não somos nós quem faz o milagre, mas é ele quem faz o milagre nas nossas vidas e através das nossas vidas. Muitas vezes o Senhor nos permite passar por esses processos, por essas situações na nossa vida, liberar palavras, e a responsabilidade da pessoa crer não é nossa, mas é pela fé que a pessoa recebe e vive o milagre de Deus. É pela fé. É pela fé que nós profetizamos, é pela fé que nós recebemos, é pela fé que nós vivemos diante de Deus e alcançamos todas as promessas. A Bíblia vai dizer em Romanos que Abraão, ele não perde a sua esperança, mas ele renova a sua esperança em Deus até o dia dele viver o milagre e a promessa do Senhor. E é isso que eu quero desafiar você a fazer. A não olhar para a circunstância que você está vivendo, porque se você olhar para a circunstância, se você olhar para os seus problemas, se você olhar para você mesmo, você vai paralisar, você não vai conseguir caminhar, você não vai alcançar o que Deus tem prometido para você. E eu quero dizer para você o que está escrito aqui em 1 Coríntios 1, do 27 ao 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ei, é o tempo em que o Senhor está chamando aqueles que são improváveis para ele levantar nessa terra como uma voz poderosa, como uma voz profética, que vai liberar algo que vem do coração dele, que vem do trono dele. Esse é o tempo em que o Senhor está levantando os improváveis, aquele que todos dizem que não pode, que não é, que não vai acontecer. É com esses que Deus está fazendo aliança nesse tempo em que nós estamos vivendo. E eu quero dizer para você que, independente da circunstância que você vive hoje, independente da circunstância que você está vivendo hoje, é você que o Senhor está chamando nesse dia para manifestar a glória dele aqui na terra. E não importa, não importa, não importa, não importa qual seja a sua aflição, não importa qual seja a sua adversidade, não importa, não importa. Ei, levanta a sua cabeça, sabe? Querite,
é lugar aonde você tem intimidade e comunhão com Deus e é onde está só você e Deus. Existem desertos na nossa vida que o único profeta presente que vai estar ali é você mesmo. E é você, com as suas palavras, com a autoridade que o Senhor te deu, que vai abrir a sua boca e vai profetizar milagre, e o milagre vai acontecer. Ei, quando o Senhor tirou Elias lá do Querite e levou para Serepta, ele já estava dizendo: Elias, você vai ser o profeta que vai mudar a história da viúva. Ei, muitas vezes Deus te leva a lugares aonde você acha que é para você ser abençoado, mas o Senhor está te enviando para levar a bênção dele para esse lugar. Mas irmã, missionária, você não sabe o que eu estou passando, eu não sei, e eu não tenho poder para resolver o seu problema, mas eu conheço um Deus no céu, que ele é poderoso demais para trazer à existência milagres que não existe, que nunca existiu antes, como se já existisse. Eu conheço um Deus no céu, que ele abriu mão do bem mais precioso que ele tinha, que é Jesus, o seu único filho, para salvar uma humanidade caída, perdida pelo pecado, destruída, e ele levanta através da cruz do Calvário, através do sangue de Jesus. Ei, eu conheço um Deus no céu que é o teu Pai, que apostou tudo que ele tinha em você. Sabe por quê? Ele acredita em você. Ele acredita em você. Ei, os seus pais não acreditam em você, os seus amigos não acreditam em você, a sociedade não acredita em você, mas eu quero dizer, Deus, ele acredita em você, porque ele investiu alto na sua vida, ele investiu alto na sua família. Ei, não diga que não tem jeito sim. Não diga que não tem saída, porque tem uma saída. Essa viúva, ela pensou que ia morrer. Ela pensou que seria a última refeição dela e que ela não teria mais nada. Mas aí ela se encontra com um homem de Deus que diz: não, esse não é o seu fim. Isso não é um ponto final. Ei, honre o homem de Deus, porque Deus vai te honrar. Honra o filho de Deus, e porque o Pai vai te honrar. Há um versículo na Bíblia que diz: aquele que me serve, o Pai honrará. Se você está servindo o Filho de Deus, te prepare para ser honrado. Te prepare, porque o Pai vai te honrar. Ah, mas a honra não chega. Ei, existe um tempo determinado para todas as coisas, para que eu e você não se glorie das perfeitas revelações de Deus nas nossas vidas. Ele trabalha em nós, nos processos, para que eu e você entenda que é Ele quem faz e não nós mesmos. Não são as nossas habilidades, não é o nosso conhecimento, não é a nossa sabedoria, não é a força do nosso braço, não é o nosso trabalho, mas é a fidelidade de Deus, que ainda que eu e você seja infiel, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. E talvez você diz: existem pessoas mais bonitas do que eu, mas é você mesmo que Deus está escolhendo. Existem pessoas mais inteligentes do que eu, mas é você mesmo que Deus está escolhendo. Existem pessoas mais capacitadas do que eu, mas é você mesmo que Deus está escolhendo. Existem pessoas mais preparadas do que eu, mas o Senhor está dizendo: é você mesmo que eu estou escolhendo. É você mesmo que o Senhor está escolhendo. É você mesmo, não tenha dúvida. É você. Ei, o inimigo está lançando dúvidas, o inimigo está lançando setas de incredulidade, de dúvida, mas o Senhor está quebrando hoje, na minha e na sua vida, todo sentimento de dúvida, aquilo que nós estamos olhando e dizendo: é improvável, é impossível. O Senhor está dizendo: mas eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus que estou me aliançando com os improváveis na terra para fazer algo sobrenatural. Ei, não olhe para a aparência, não olhe para a aparência, não olhe para a experiência, mas olhe com os olhos da fé aquilo que o Senhor está fazendo na minha e na sua vida. Certa vez, um amigo de Jesus chamado Lázaro morreu. E Jesus não estava lá para fazer nada por ele. Jesus estava em um outro lugar fazendo a sua missão. Chamaram Jesus e Jesus não pôde ir imediatamente. Quando Jesus chega, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Lázaro era amigo de Jesus, íntimo, de Jesus entrar e se alimentar na casa dele. E aí quando Jesus chega, uma de suas irmãs diz: Senhor, o senhor chegou tarde demais, o meu irmão já cheira mal. É tarde demais.
E Jesus, ele chora diante da morte do seu amigo. Uau! Jesus, ele conhece a dor de perder alguém. Ele entende a sua dor. Ele sabe o que é perder alguém que ama. Ele chora, a Bíblia diz que Jesus chorou diante da morte do seu amigo. Mesmo ele tendo todo o poder para mudar a situação, ele chora. E esses dias eu compartilhei algo e eu quero compartilhar de novo aqui, dizendo que um pai foi levar os seus filhos para tomar uma vacina e quando ele vê os seus filhos chorando, ele se compadece tanto, ele fica triste e ele queria evitar o choro dos filhos, mas ele entendia que era necessário aquele choro, era necessária aquela dor, porque aquela dor estava trazendo proteção para aqueles filhos. A dor da vacina estava incomodando aquelas crianças, estava doendo, ele estava chorando, ele estava sofrendo, mas aquele pai sabia que aquela vacina estava protegendo o organismo dos seus filhos, trazendo cura, criando anticorpos naquelas crianças, e por isso, mesmo diante daquela aflição, mesmo aquele pai incomodado, ele tinha que permitir aquelas crianças chorar, para passar por aquele processo. Ei, Deus, ele é pai. E ele não nos livra dos processos que nos causam dor. Deus é pai e ele não nos livra dos processos que nos faz chorar. Porque existem dores que é necessário eu e você passar para que eu e você entenda que nós precisamos crescer, que nós precisamos nos tornar imunes a algumas situações, que nós precisamos amadurecer, que nós precisamos romper. Então Deus, por mais que Ele veja eu e você chorando, a nossa fé não manipula Deus, as nossas lágrimas não manipulam o Senhor, porque Ele sabe aquilo que nós precisamos passar para crescer, para amadurecer, para nos tornar imune ao inimigo, imune às ciladas, imune às adversidades. Então Deus, ele nos permite chorar, e muitas vezes o sofrimento ele nos aproxima de Deus, o sofrimento ele nos torna sensíveis à presença de Deus, o sofrimento ele nos revela o caráter de Deus e a nossa identidade no Senhor. Então é por isso que muitas vezes nós pensamos que o Senhor está demorando, que o Senhor se esqueceu de nós, que Ele nos abandonou, que Ele nos rejeitou, mas na verdade nós estamos transferindo para Deus aquilo que as pessoas têm feito conosco. E Deus não é as pessoas que te magoou, Deus não é as pessoas que te feriu, Deus não é as pessoas que frustraram você, Deus não é as pessoas que te decepcionou. Deus, ele é o teu pai, ele é o justo juiz, ele é o seu advogado, ele é o seu médico, ele é o seu provedor, ele é o seu amigo, e ele deixou um presente para nós que se chama Espírito Santo Consolador, que estará conosco até a consumação dos séculos. Sabe que Deus estava dizendo para essa viúva: o seu marido se foi, mas eu continuo sendo seu esposo. O provedor da sua casa se foi, mas eu serei o seu provedor no tempo da adversidade. Eu serei o seu provedor no tempo da luta. Eu serei o seu provedor no tempo da aflição. O provedor da sua casa se foi, mas eu continuo cuidando de você. Ei, eu não sei quem você perdeu. Eu não sei quem era o provedor do seu lar. Eu não sei em quem você estava firmado. Eu não sei em quem você estava se sustentando. Eu só quero dizer, Deus, ele se torna o provedor da sua casa. Ele é o provedor do seu lar. E a Bíblia diz que como um pai se compadece de um filho, assim ele se compadece de nós. Como um pai se compadece de um filho, assim ele se compadece de nós. Pode uma mãe que amamenta se esquecer de um filho, todavia o Senhor teu Deus não vai se esquecer de você. Então talvez hoje a sua situação seja a situação daquela viúva. Uma situação de morte, de escassez, de dificuldade, aonde você olha para o seu filho, olha para a sua casa, olha para a sua situação e você pensa que esse é o seu fim. Mas eu quero dizer que você não é essa situação e esse não é o seu fim. Eu quero dizer para você que Deus tem algo novo para fazer para você.
na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu ministério e através de você. Muitas pessoas vão ser alcançadas. Deus tem algo sobrenatural e eu quero dizer, eu digo isso em todas as lives. O tempo da crise é o tempo propício para o Senhor revelar a glória dele e fazer o seu sobrenatural e fazer o seu extraordinário. Ei, eu quero repetir para você entender que esse cenário que nós estamos vivendo hoje, aonde você liga a televisão e as pessoas estão liberando palavras de morte o tempo todo, dizendo que essa crise não vai acabar, dizendo que essa quarentena não vai acabar, dizendo que essa enfermidade não tem fim, dizendo que estão vindo outras enfermidades, dizendo que estão vindo outras pestes, dizendo que está vindo tantas coisas terríveis sobre a terra. Eu quero dizer que ainda assim, quando o mundo diz que não, a última palavra do Senhor, Ele está dizendo: eu farei algo novo na sua vida, eu farei um milagre novo, eu farei algo sobrenatural, eu virei com provisão, eu virei com corabachura e alabaçou, com portas de escape para você passar, eu te darei estratégia nesse cenário. E isso me faz lembrar de Agar, quando Agar está caminhando por aquele deserto com seu filho, aonde ela está passando por uma situação semelhante a dessa viúva, aonde ela pensa que ela, Ismael, vai morrer, mas a Bíblia diz que o Senhor ouve o choro do menino, envia o anjo para conversar com aquela mãe, dizendo: esse não é o seu fim. E quando você olha para a palavra, você vai ver que Ismael, ele se torna flecheiro naquele deserto, e Deus dá para ele habilidades. Ei, deserto é lugar de você conhecer habilidades que você não conhecia antes. Deserto é lugar de você receber estratégias que você não tinha antes. Deserto é lugar de você experimentar o novo de Deus. É lugar de você usufruir da ousadia que vem do Senhor na sua vida e impactar outras pessoas, seguir em frente, avançar e romper. Então, em nome de Jesus Cristo, eu declaro agora que todas as mentiras de Satanás que vieram contra a minha e a sua vida, contra os nossos pensamentos, contra os nossos sentimentos, tentando nos frustrar, tentando nos desanimar, tentando nos paralisar, eu repreendo agora em nome de Jesus. Aonde você estiver agora, coloque a mão na sua cabeça e eu quero repreender em nome de Jesus Cristo todas as mentiras, todos os dardos, todas as setas, tudo aquilo que veio contra a sua vida tentando te parar. Eu repreendo em nome de Jesus e eu declaro a sua mente liberta, a sua mente curada, a sua mente restaurada, em nome de Jesus. Sabe por quê? Tudo começa aqui, ó, nos nossos pensamentos. Tudo começa aqui, ó. O que nós não podemos é deixar descer para o nosso coração. Não permita que desça para o seu coração aquilo que o inimigo tem lançado sobre a sua mente. Mas eu quero te convidar a blindar a sua mente com a palavra de Deus. É só a palavra de Deus que pode nos fortalecer, que pode guiar os nossos pensamentos e pode nos levar a viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. É só a palavra de Deus e nada mais. Então, é verdade, David, né? É verdade. E eu quero falar algo sobre isso. Não fuja dos processos. Não fuja. Eu, por muito tempo, fugi dos processos. Eu fugi dos processos e eu vou falar pra você que é mais frustrante você fugir dos processos, fugir do deserto, do que você passar com o Senhor por tudo aquilo que nós precisamos passar. Então, talvez você tá aí na sua casa, você tá aí no seu quarto, eu não sei onde você está, e talvez o processo que você está passando agora, você nunca pensou que iria passar. Talvez o processo que você está passando agora, você pensou que poderia acontecer na vida de qualquer pessoa, menos na sua. Mas eu vou te dizer algo que parece louco, mas as coisas de Deus é loucura mesmo. Glorifique ao Senhor por você estar passando por esse processo. Porque se Ele te levou para esse deserto, se Ele te levou para esse processo, é porque você é muito especial, Ele te ama muito. E tem algo de sobrenatural que o Senhor quer fazer na sua vida. Sabe, deserto é lugar de sair de nós, tudo aquilo que é de nós mesmos.
Aquele povo, quando caminhava pelo deserto, o Senhor não queria só tirar o Egito dele, mas o Egito precisava sair de dentro deles também. Muitas vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos, tão cheios dos nossos sonhos, tão cheios das nossas vontades, nós estamos tão ocupados com as nossas coisas e nós começamos a deixar as coisas de Deus em segundo plano. E aí Deus vem com todo o amor e nos guia ao deserto para dizer: filha, se você não vier para esse deserto, se você não passar por esse processo, você vai se perder nessa caminhada. Então, por amor, eu vou te trazer para esse deserto, eu vou te trazer para essa situação, para que você possa entender que na minha presença é o lugar que você precisa estar. Que a minha presença é o lugar aonde você é fortalecido. Que é a minha sabedoria que precisa prevalecer na sua vida. Então é necessário, filha, filho, que eu te traga com todo o meu amor para esse deserto, para que eu possa tratar com você. E muitas vezes a gente pensa que é o diabo, mas a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 4 que quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que guiou Jesus para aquele deserto. E esse deserto que você está, não foi o inimigo não, porque o inimigo só toca na sua vida se o seu pai permitir. Eu quero dizer que quem enviou você para esse deserto foi o próprio Espírito Santo, porque ele quer ter um particular com você, aí onde você está. E entenda que isso é amor, isso é cuidado de Deus. Quando um pai senta para conversar com o filho, para disciplinar, para corrigir, para dar direção, para afirmar, é porque ele ama. Um pai não quer ver o seu filho se perder. E é isso que Deus faz comigo e com você. Ele não quer que eu e você se perca. Então, agradeça a Deus por você estar aí onde você está. Porque tem pessoas que, por muito menos do que isso, já não está mais aqui para testemunhar. Tem pessoas que, por muito menos do que isso, já partiu desta terra e não teve a oportunidade que você está tendo. Então, receba essa correção, receba esse deserto como o amor de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Eu quero orar com você. Gente, eu tô fazendo um propósito no meu Instagram, 00:01. Todo dia começamos na segunda-feira, blindando a nossa família através da oração. Nós estamos ali no Salmo 91. E está sendo um tempo glorioso. Nós passamos ali o tempo orando, compartilhando uma palavra e apresentando a nossa nação, apresentando a nossa casa em oração, porque eu creio no poder da oração. E juntos nós somos mais fortes. Então, se você tiver oportunidade de participar comigo ali, eu espero você hoje, 00:01, no meu Instagram, @MissLeticiaInvenção. E eu tenho certeza que você vai ter testemunho para contar daquilo que Deus está fazendo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. A minha irmã pediu oração pela Gabi, Ralph, Vitória e Sidney. Aí onde você está, se você tiver um pedido de oração, enquanto eu estiver orando, apresenta comigo junto. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos alcançar. Amém? Pai, eu te agradeço mais uma vez por esse tempo, te agradeço mais uma vez por essa oportunidade, te agradeço mais uma vez por poder estar aqui compartilhando a sua palavra. Eu te agradeço por cada vida que ouviu, que vai ouvir. Eu te louvo e te exalto. Senhor, eu não sei qual é a situação que os seus filhos e as suas filhas estão passando, qual é a adversidade, qual é o problema. Eu só sei que o Senhor tem uma palavra de vitória para nós. Esse não é o nosso fim, Pai. O Senhor tem algo novo para fazer nas nossas vidas. E nós tomamos posse nessa tarde. Tomamos posse da cura, tomamos posse da libertação, tomamos posse da reconciliação, tomamos posse, Senhor, da aliança que o Senhor está fazendo conosco. Nós recebemos a sua paternidade, recebemos o seu amor. Repreendemos, Pai, todo o espírito de orfandade que vem contra as nossas vidas, tentando dizer que nós não somos nada, que nós fomos rejeitados, abandonados, que nós não vamos conseguir, que esse milagre não é para nós. Nós rejeitamos esse mal da nossa vida e declaramos que nós vamos conquistar por fé, Senhor. Não por vista, mas pela fé. Nós vamos conquistar no Senhor
tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Nós sabemos, Pai, que nós participamos, Senhor, das dores, mas também participamos da glória com o Senhor, porque essa é a sua promessa sobre as nossas vidas. Nós somos cordeiros de Cristo, Senhor, e o Senhor nos convida a tomar a nossa cruz todos os dias. Na cruz é um lugar de morte, mas também é um lugar de ressurreição, Pai. A cruz é um lugar de renúncia, Senhor, mas também é um lugar de honra, porque o Senhor ao terceiro dia honrou o teu filho diante daquele sacrifício. Então, em nome de Jesus, como seus filhos, através do sangue de Jesus, Pai, enxertados através da graça, nós recebemos, Pai, a tua honra sobre as nossas vidas, e nós te pedimos força para permanecer fiel ao Senhor no tempo da luta, da adversidade, das perseguições, das aflições, em nome de Jesus, para a sua glória, porque nós cremos, Pai, que o maior sacrifício o Senhor já fez. Então, em nome de Jesus, eu apresento cada oração, cada vida, a vida da Gabi, do Ralph, da Vitória, do Sidney. Eu apresento essas pessoas, essa família. Eu peço ao Senhor que vá de encontro agora, repreendendo todo o mal, trazendo sobre essa família a reconstrução, a reconciliação, a libertação, sarando cada um, repreendendo todo e qualquer tipo de enfermidade, seja ela de ordem espiritual, emocional ou física, e que o Senhor possa manifestar a sua glória. Em nome de Jesus, Pai, se alguém precisa de uma porta de emprego, eu creio que em algum lugar deste mundo tenha esse trabalho para essa pessoa. E eu peço que o Senhor dê a direção, que o Senhor crie situações para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar os seus filhos e as suas filhas, as nossas vidas no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada por você estar aqui. Eu te espero aqui toda quarta-feira. Enquanto o Senhor permitir, nós estar fazendo essa live, a gente vai estar fazendo. Eu te espero no meu Instagram à 00:01, para a gente estar falando do amor de Deus, para a gente estar orando pela nossa família. Sábado é o último dia e nós vamos fazer uma oração de remissão pela nossa família, né? Eu creio que Deus tem levantado seus Neemias nesse tempo como restauradores, né? E nós somos os Neemias da nossa casa, e Deus conta comigo, Deus conta com você. Então, se você tiver a oportunidade, às vezes você não pode todos os dias, mas o dia que você puder, 00:01, nós estaremos ali orando juntos. E na segunda-feira, a Carla do Rio de Janeiro, ela é coordenadora do projeto Escolhi Esperar, e ela vai estar falando comigo na live às 19 horas sobre missão e propósito. Então, eu espero você. Eu tenho certeza que Deus quer falar com a gente. De alguma forma, Deus está falando conosco. E eu espero todos vocês. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, e que o poder e a glória de Deus seja abundante na sua vida e através da sua vida, no nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Amém?